Sejam bem-vindas ao RicaCast, o podcast da Rica. Hoje estou aqui de novo com minha amiga host, Rebeca Estrela, e quero me apresentar para vocês e trazer o tema que nós vamos tratar hoje, que é sobre produtividade e ferramentas que a gente usa para ter um dia mais produtivo e para não enlouquecer em meio a tantas demandas da mulher empreendedora. Eu sou a Aline Alencar, sou host desse podcast, sou fundadora da Rica e planejadora financeira de mulheres. E quero também deixar aí à vontade Rebeca Estrela para se apresentar. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, Aline. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no RicaCast. Sou Rebeca Estrela, sou advogada de propriedade intelectual, advogada empresarial. Eu atuo majoritariamente com a parte de registro de marcas e outras coisitas mais na Reluz Marcas, @Reluz Marcas. Vamos começar o nosso papo, né, Rebeca? Que a gente tem muita coisa para falar. E eu queria até fazer logo, assim, uma introdução no sentido de que muita gente me acha organizada. E eu digo assim, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. Sou uma pessoa que tem... A minha tendência é o caos. Mas por eu já ter passado por um burnout, faz muitos anos, eu ainda não empreendia. E eu lidava com muito menos coisas do que eu lido hoje. Mas eu fui ali entender naquela época, eu fui estudar, então eu li muitos livros sobre. Eu li livros sobre dizer não, uma coisa tão óbvia. Eu tenho um livro até hoje sobre dizer não, sobre a questão de você também lidar com. Gerenciar suas coisas, com tarefas, com prioridades. Então, eu tive que ler muitos livros e até hoje eu estou nesse processo, eu vou sempre aprendendo. Tem hora que eu vejo que está bagunçado de novo, eu reorganizo. Mas, como eu estou há muitos anos estudando isso, tem algumas coisas que eu já aprendi, que já viraram prática na minha vida. Sei que Rebeca também é muito organizada, vocês vão aprender muito com ela hoje. Então, como a gente empreender, ser mãe, dona de casa, cuidar de tantas coisas e não surtar. A gente, aleatoriamente, não vai dar certo. Você vai surtar se você for uma pessoa aleatória. E o caos, ele consome a nossa mente, né? Eu acho até que eu não sei se tem estudo sobre isso, mas a organização, ela ajuda no processo de você não entrar num burnout. Porque, pelo menos não tem estudo, mas na minha vida tem, assim. Um dos meus processos de ter chegado no burnout foi justamente esse caos de informação que eu tinha que gerenciar, né? E é engraçado que, assim como a Aline, né, o pessoal tem essa identificação de, você é tão organizada, mas eu não conseguiria dar conta de tudo que eu faço se eu não fosse assim. Então, todas as vezes que eu posto iniciando algum projeto novo, ou fazendo alguma outra coisa que as pessoas, algum outro lado meu que as pessoas desconhecem, eu sempre recebo um direct dizendo, como é que tu dá conta de tanta coisa? Tu tá em tudo, mulher. Mas assim, eu sempre tive esse perfil, sempre foi algo muito intrínseco à minha personalidade, mas que só pude sobreviver dessa forma, enfim, gerir todos os pratos da melhor forma, porque eu me organizei. Então, a forma de fazer as coisas não pode ser de qualquer jeito. Então, Sim. eu coloco isso como um primeiro pressuposto. Para mim, sempre que eu me envolvo em algo, eu gosto e eu faço questão de que esteja da melhor forma possível. Eu estou ali entregue. Então, Uhum. para mim, é um princípio básico, é um pressuposto básico. E aí, para que isso funcione, eu preciso estar realmente com tudo muito bem, cada caixinha no seu quadrado. Então, acho que para mim hoje, se for pegar aqui já na parte Sim, prática, sim. Já fala aí uma ferramenta que você usa, um método. olha, a ferramenta que eu não conseguia sobreviver há tempos atrás era o Planner, mas hoje a realidade que eu trouxe foi a do Google Agenda. Tem gente que usa a da Apple mesmo, a calendário, tem gente que usa a da Microsoft, às vezes é muito baseado pelo qual sistema a empresa usa, mas assim, eu me adaptei à Google Agenda. E hoje, no meu Google Agenda, eu aplico a questão dos blocos. Então, eu criei agendas para demandas profissionais. Cada bloco tem uma cor e cada grupo de atividades tem ali, enfim, sua caixinha. Então, eu tenho a caixinha de atividade física, a caixinha de demandas profissionais, a caixinha de demandas pessoais. Então, por exemplo, meu esposo, ele tem acesso à minha agenda de demandas pessoais. Porque aí ele recebe a notificação, porque ele vai lembrar, porque normalmente ele vai estar comigo nessas Uhum. demandas. Então, ele fica ali ciente do que é que está se passando. Já demandas profissionais são rotinas que ele não vai precisar ficar recebendo notificação, ficar com a agenda ali compartilhada. Então, é uma outra agenda. E eu uso muito, apesar de eu utilizar
para a empresa, o Trello, como a ferramenta de gestão, e aí eu vou falar um pouco do Trello depois, eu uso o Tarefas também, no Google Agenda. Então, aqui hoje, para mim, eu só descanso em paz se tiver tudo lá no final do dia como check, ou no final do dia sempre vai ser na minha rotina arrastar, se alguma coisa ficou pendente, colocar pro próximo dia que realmente eu for conseguir executar. Então, também ser muito realista, porque eu acho que você tem que saber como você funciona em relação à produtividade. Então, se você é uma pessoa que demora tanto tempo para fazer tal coisa, não acho que do nada, milagrosamente, você vai conseguir fazer 10 tarefas num dia, porque é uma coisa, é uma construção. Então, eu tenho ciência ali do tempo que eu levo para fazer as demandas e tem um ponto, Aline. Eu sempre conto com os imprevistos. Nós, empreendedoras, que também atuamos na parte comercial da empresa, a gente tem que saber que a qualquer momento pode chegar um cliente que vai precisar que eu pare o que eu estou fazendo e que eu vá ali, no meu caso, consultar se a marca está disponível ou explicar sobre o registro de marca. E isso vai me tomar X minutos. Então, eu tenho que ter consciência e saber manobrar minha agenda, ao passo que isso pode estar acontecendo a qualquer momento. Então, eu não posso também sobrecarregar minha agenda num ponto que eu não... E a questão também, e agregando uma coisa à outra, a questão de saber dizer não. É uma coisa que a gente dialogou em outros Sim. podcasts, mas saber dizer não e é o sim estratégico. O que é que vai agregar aqui na minha agenda? Tem muitos compromissos que vão surgindo sem previsão, de um dia para o outro. E até que ponto você vai abrir mão de uma demanda pessoal para um profissional, ou de um profissional para uma pessoal, ou até que ponto é estratégico participar daquele compromisso ou não. Então, tem situações, já aconteceu, já abri mão de uma passagem aérea para estar em outro compromisso. Então, fez sentido para mim naquela situação. Mas aí já surgiu um compromisso pessoal que eu teria que fazer a mesma coisa e que eu disse, ó, não vou poder, infelizmente não vai ter condições de eu fazer isso. Então, eu acho que tem que agregar as duas coisas. Saber distribuir as tarefas, os compromissos e saber que compromissos você vai abraçar ali e estar presente. Isso tudo também, às vezes eu noto que as pessoas têm a dificuldade de aprender a se organizar, porque, pronto, vocês ouviram a Rebeca falar. Na cabeça de muitas de vocês, eu acho que tá pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas é porque eu acho que existe, você é naturalmente organizada. Eu acho que é do teu perfil. Eu não sei se eu deveria ser alguma coisa descalibrou, mas assim, pra mim, eu acho que é um processo mais que exige mais de mim, mas que é possível. Aí em mim foi ao longo dos anos. Eu acho que na tua idade eu não tinha, eu já tinha assim algumas noções, eu já gostava de usar algumas ferramentas, mas com o tempo eu fui aprendendo a me organizar e a tornar essas coisas, ter uma agenda, no meu caso o Google Calendário compartilhado com o Clebson, meu marido, até o profissional, porque a gente tem a gestão, a dinâmica das meninas. Então, ele sabe das minhas agendas, ele às vezes até me lembra. Tipo, tu não tinha uma palestra para ir, ou tu não tinha um compromisso para ir, ele que me lembra que tá lá compartilhado com ele. Isso já ajuda muito na comunicação do casal, né? Pro casamento já ajuda muito, porque às vezes ele marcou uma coisa, eu marquei uma coisa no mesmo horário. Se tiver lá, a gente já sabe que a gente já tá sabendo dos horários do outro, né? E também eu gosto de ele saber onde eu tô. Então, é tipo, sair, ó, vou estar na Focus, vou estar não sei aonde, eu já aviso a ele, né? Pra gente ter uma noção. No meu caso, o que era que eu tinha dificuldade com ferramentas de organização? Porque era uma coisa fora do que é o cotidiano. Então, era assim, crie algo que são os seus projetos e uma coisa bem mirabolante, até que eu conheci o GTD, que é a abreviação de um livro, que é Getting Things Done, que é do tradução do português ficou a arte de fazer acontecer, que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, mas ele tem um método muito claro. E eu queria até compartilhar brevemente, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele tem é assim, pegue tudo que está na sua cabeça. Para uma pessoa que está no meio do caos, ela pega tudo que está na cabeça dela. Ela pega uma folha de um papel, vários até, e ela sai colocando tudo que ela precisa fazer. Arrumar o guarda-roupa, olhar o armário da cozinha, resolver tal coisa de fulano, responder tal coisa, criar projeto X, fazer... Ela saiu colocando tudo, organizar o aniversário da criança, tudo, profissional, tudo num bolo só. Depois, ela vai processar isso. Aí tem 4 coisinhas que ela vai mandar. Se for uma coisa que você gaste menos de 2 minutos fazendo, você faz logo. Porque a ideia é essa. Se você gasta menos de 2 minutos, faça logo. Não anote não, que dá mais trabalho. Dá mais trabalho anotar, né? E depois você vai linkando para coisas de fazer
ele deixa uma lista de tarefa que não é categorizada por projeto. Você tem lá várias tarefas que você tem que fazer. Então, em algum momento que você tiver vago, sobrou, aí você dá uma olhada Também alguma ali. você faz. Você pega alguma. Não precisa dividir tudo em projeto, porque às vezes a vida não é assim, tipo assim, vou trabalhar só nisso, depois só nisso. Tem blocos de tempo que a gente vai falar do Pomodoro, mas não é assim naturalmente. Geralmente eu tô aqui, mas peguei o telefone, resolvi outra coisa. Então o GTD ele vai muito para a dinâmica da vida real, sabe? Por isso que eu me adaptei muito. E durante anos eu implementei o GTD. Eu tenho duas versões do livro, uma mais antiga e tem uma segunda edição. Só de ler o livro, a sua cabeça já alivia. É impressionante. Ele é muito bom. Então, ele é uma das ferramentas que eu uso, que me ajuda muito. Mas queria que você falasse do nosso queridinho Pomodoro, que eu sei que nós duas usamos, né? Com certeza. E até mesmo antes de falar do Pomodoro, eu vou chegar nele, até trazendo um comentário aqui, né? A Aline partilhou que ela não, naturalmente, não era organizada. É engraçado, comigo já era o contrário. Desde criança, assim, eu era a pessoa que, se você tirar a cor do lugar e não botar no mesmo canto, isso me apavora. Eu sei que você tirou, porque eu sei que estava no canto X. Eu sempre fui muito metódica nesse aspecto. Isso às vezes é um pouco ruim, porque é uma questão muito de ser muito rígido consigo mesmo. Então, tem os seus aspectos negativos também, mas sempre fui muito assim, minhas coisas, minhas pastas, tudo. E a pessoa das listas. Se você perguntar, eu tenho lista pra tudo. Tenho playlist específica pra cada coisa, cada sentimento. Eu sou muito assim, tenho tudo muito milimetricamente listado. Sendo que às vezes, enfim, a vida vai surgindo tarefas, como a Aline acabou de falar, né, do GTD. Engraçado que naturalmente eu já sou assim. Porque, até pegando um exemplo aqui, sexta-feira eu ia viajar, e aí eu tinha algumas coisas pendentes antes de viajar. E aí minha cabeça ficava a lista de pendências. Aí chegou um momento que eu abri o bloco de notas e disse, eu vou listar, mesmo sendo coisas que não eram profissionais, porque às vezes a gente tende a associar tarefas só profissional. Mas já existe tarefa, eu tenho que organizar necessaire, eu tenho que tomar um remédio, então às vezes o cérebro tá tão cheio que você precisa realmente botar no papel coisas que deveriam ser ali óbvias, de simplesmente você ir pegar e fazer. Então, bota no papel e vai fazendo. Então, a ansiedade diminui tanto quando você faz isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e as listas me ajudam muito nisso, porque eu vejo que é possível de ser feito. Se tá ali E escrito, tá se... fora de você. Ele Exato. sai da sua cabeça. É como se fosse, até ele fala lá, é um download das coisas que estão na sua cabeça, né? Exatamente. E às vezes, você até falando a questão, né, dos blocos, né, dos projetos, às vezes pode ser um projeto pro segundo semestre, mas não deixa de escrever. Guarda ali, bota lá, planejamento anual, deixa lá. Eu até mostrei esses dias numa reunião da Rica, que eu tenho no bloco de notas um planejamento anual por mês ali, são metas do ano. E aí, se eu colocasse na minha agenda no Google, eu ia ficar todo dia lembrando, ia ficar uma coisa assim, Porque não tem data certa, né? Algumas Exato. coisas ainda. Mas não deixa de planejar. Eu acho que a produtividade tem muito a ver também com o planejamento. E aí, trazendo com a forma que eu faço isso, né? A questão do Pomodoro, sempre foi muito natural para mim ter pausas. Mas quando eu conheci o método, eu vi que era uma coisa que eu aplicava que tinha uma teoria por trás, tinha um sentido por trás. Porque realmente, quando você... tem gente que consegue ficar horas focado na mesma coisa, centrado. Pra mim, eu chego a um ponto que é uma sobrecarga mental que eu não consigo nem ver mais aquela tarefa. E aí, quando eu comecei a aplicar o Pomodoro, comecei a ter uma produtividade muito mais alta. Porque como é Explica, que... o que é o Pomodoro, porque talvez algumas pessoas não conheçam, né? Perfeito. Como é que funciona o Pomodoro? Você vai criar blocos de tempo. Tem certos tempos definidos, mas assim, eu aplico o Pomodoro sem definir da mesma forma que a prática, mas a cada 40 minutos você pausa 20, ou a cada 40 minutos você pausa 10. Então, é ter um grande bloco de tempo de produção e ter blocos de tempo de pausa. Então, você vai ter ali cronometrado o tempo de produção e assim que você atingir, você vai iniciar o tempo de pausa. É uma forma de você dar um refresco à mente, porque realmente, assim, a mente vai chegar a um ponto que ela vai estar ali lotada de informação. E às vezes o teu processamento nem é que você não tá entendendo, é que tua mente tá cansada. Então é uma forma de você dar essa pausa. É que nem o intervalo na escola. A gente tinha a pausa para poder depois ter mais informação, mais conteúdo. Então eu aplico muito o Pomodoro nos meus dias. Assim, e aí acaba que eu não uso cronômetro. Pra mim é natural. Tipo, eu tô olhando ali o relógio no computador, 10h30. Eu vou até 11, chegou 11, eu vou parar um pouquinho, faço... Eu, às vezes, trabalhando em home office,
vou fazer o arroz e eu volto. É só o tempo para a mente dar ali, e aí durante a pausa se aconselha realmente você não ter contato com outros estímulos, porque é para pausar a mente. Então o ideal é você, enfim, descansar o cérebro e voltar à atividade. E é impressionante o quanto algo tão simples realmente funciona na prática, porque Eu até li uma notícia recentemente que é o segredo de alguns orientais. Eu não lembro se eram coreanos, eu não lembro, mas que eles têm muito esse hábito de pausar. Então, eles pegam tarefas complexas, vão desenvolver, mas eles pausam para poder voltar. E às vezes é sobrecarga da mente mesmo que você não aguenta. E outra coisa que eu acho interessante, que o Pomodoro ajuda muito, é que você tem a sensação de que está trabalhando o tempo todo e não está produzindo. E quando eu comecei a implementar o Pomodoro, ainda quando eu trabalhava na Dataprev como funcionária pública, eu tinha lá 8 horas de trabalho na Dataprev. Eu comecei a fazer os Pomodoros. Aí manda você até marcar no método lá, diz que você marca. No meu caso, eu fazia 25/5, que era o padrão. Eu uso um sitezinho, boto lá pomodoro.focus, eu acho. E eu boto iniciar, ele começa a cronometrar os 25 minutos, que eu vou botar até o site aqui para vocês pegarem a referência, se quiserem usar. E depois eu fazia pausa de 5. Dificilmente eu conseguia completar vários pomodoros. Aí eu comecei a ver que durante o dia eu não completava. O certo seria o quê? Completar no mínimo 6 ou a 8 pomodoros, por aí. Eu não conseguia, porque me chamavam para reunião. O telefone tocava, chegava alguém para conversar alguma coisa. Então, às vezes, a sensação que você tem é: estou trabalhando muito, mas você não está. Você está se movimentando muito. E o Pomodoro te ajuda a realmente dizer: ah, se eu tenho que fazer isso, tem 1000 coisas para eu fazer, mas nesses 25 minutos ou 40, eu vou ficar focada nisso. Então, eu comecei a entender do tempo que eu realmente estava produzindo, que não era real, né? e até para identificar se você está sendo realmente produtivo. Porque tem gente que diz, eu trabalhei o dia todo. Às vezes você não trabalhou o dia todo. Às vezes você estava vendo um Instagram, às vezes você estava até com a página do trabalho aberta, mas sua mente estava em outro canto. Até Acontece. alternando muito. Se você alterna muito, você fica: tô trabalhando, mas não. Olhou um Reels, aí trabalha um pouquinho, olha um Reels. Você não usa, né, o tempo certo. Exatamente. E assim, tem pessoas e pessoas. Tem gente que se concentra fazendo mais de uma coisa. Tem gente que, enfim, quando eu trabalhei em escritório, tem gente que dizia pra mim, não sei como é que tu consegue, tu tem 10 abas abertas, tu tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, respondendo cliente, e sempre foi a forma é, que eu aprendi a trabalhar. Tipo, desde criança eu fazia dever de casa assistindo TV, ou ouvindo música. Eu leio ouvindo música. E música com letra. Então sempre foi a forma que o meu cérebro ele processa, talvez seja com mais informação, com Uhum. mais de uma informação. Mas isso não se aplica a todo mundo. Então, eu acho que também tem um ponto que tem que ser relembrado, é que tem que você se buscar se conhecer. Então, eu produzo melhor se for de manhã. Então, ó, bota teu tempo de produção de manhã, deixa pra fazer reunião de tarde. Então, acontece muito, eu, por exemplo, eu sou muito noturna. Então, tem hora que durante o dia eu não consigo me concentrar, eu vou trabalhar de noite. Porque de noite não tem cliente falando comigo no horário comercial, eu vou peticionar de noite. Então, se conheça também em relação à produtividade. Eu acho que fazer testes é importante. Se você nunca testou trabalhar de manhã cedo, acordar cedo e trabalhar, testa. Tem situações, eu trabalho com algo muito subjetivo, que é direito, é petição, é argumentação, é texto. Então chega uma hora que a mente já não tá mais querendo viver aquela petição. E aí eu tenho que fazer, porque enfim, né? É do que eu vivo. É. Tem prazo para cumprir. E aí a forma que eu busco às vezes é, por exemplo, não, eu vou me forçar a acordar 5 da manhã e vou pegar de 6 às 7 nessa petição. E às vezes em 20 minutos eu termino a petição. Por quê? Uhum. Troquei ali o estímulo, a forma de fazer, o horário, o lugar que eu tô peticionando. Então, isso faz muita diferença, se conhecer. Porque a gente tem formas diferentes de ter essa abordagem em relação à produtividade, à produção. É tanto que, por exemplo, eu particularmente acho que, quando a gente fala em empresas que promovem o funcionário com alguns critérios de promoção, eles têm que ser muito bem pensados, porque a produtividade é algo muito subjetivo. É muito pessoal.
Porque, Exatamente. por exemplo, eu fui aprendendo com o tempo de que o cansaço me faz muito mal. Então, hoje eu sei identificar, não, o que eu estou é cansada. Não é que o projeto, porque às vezes quando você está cansado, você pensa as piores coisas. Tipo Vai assim, dar tudo não tá errado. dando certo, não vai dar certo, eu vou desistir. Eu chegava quase a entrar numa depressão quando eu estava cansada. Aí eu descobri que aquela frase, meu mal é sono. Então, eu vou dormir. Porque quando eu estou com muito sono e muito cansada, começa a me dar uma tristeza. Uma coisa que eu vou sentindo umas coisas que eu fico assim, por que que eu tô assim? Aí depois eu vou descobrir, ah, não, é só cansaço. Aí durmo, no outro dia, tô zero bala, assim, para continuar minhas coisas. E aí, por exemplo, eu já sou bem monotarefa. Eu só consigo fazer uma coisa. É tanto que essa qualidade multi é muito da mulher. Eu sou muito mais multi do que um homem, né? O homem, ele é realmente monotarefa. A mulher, ela faz arroz, ela responde um negócio, ela... Mas em termos do raciocínio, eu consigo fazer muita coisa assim, cérebro e mão, por exemplo. Mas assim, com o Também. cérebro, eu não consigo. Se eu ouvir uma música, eu já não, não Comigo é com a faço. fala. Se eu precisar falar, aí eu não consigo me concentrar em outra coisa. Mas Aham. aí, tipo, se for só aqui, texto e fazer, aí dá super certo. Agora falar aqui já conhecem, que eu não consigo gravar um áudio e Todo mundo tem que fazer eu digo, silêncio. peraí. Rebeca vai mandar. Porque eu não consigo, eu realmente não sai. Tipo, eu perco a linha de raciocínio, não sei mais nem o que eu tô falando quando eu vejo eu tô escutando a conversa da pessoa. Entrou no assunto, Não né? é isso. Então, assim, e aí tem as ferramentas também, a gente tá falando muito de ferramenta, enfim, métodos e de ferramentas, digamos assim, tangíveis. Mas tem as ferramentas, digamos, a gente tá em frente a um aqui, que é café. Tem gente que apela pro café. A forma de produzir vou trazer café para energia. Associa muito essa questão de aumentar a produtividade, a cafeína. O Guaraná, tem colegas que tomam Guaraná. Tem uns colegas que até tomam alguns tipos de medicamento, porque aí vem as questões dos transtornos, Cerebrais TDAH. mesmo, né? A carência de vitaminas, tudo isso tem que ver também. Exatamente. Mas aí, por exemplo, questões naturais aqui. Eu, por muitos anos, e até hoje eu mantive esse hábito, eu sempre, quando eu preciso me concentrar, especialmente para a parte de leitura, de estudo, eu uso óleo essencial de alecrim. Uhum. Ficou muito associado na minha mente, então, para mim, eu sempre tenho ali do lado da minha mesa de trabalho óleo essencial de alecrim. E, no meu Inclusive tem caso, aí do seu hábito. Eu peguei o hábito, o teu hábito, aí eu tô trazendo. então, pra mim é muito associado o cheiro à concentração. E em alguns tempos eu tinha perfume também. Eu perfume para escrever. Tem essas coisas com cheiro. Eu acho que associei à produtividade. Mas, por exemplo, Red Bull. Eu não tomo café porque me faz mal pra produtividade. Porque, enfim, eu tenho um limite de café por dia. Mas quando eu preciso de ter um boost, eu tomo energético. Então, é a forma que eu associo. Não é um hábito tão saudável, mas eu tô dizendo aqui que as pessoas, às vezes, têm esses hábitos de trazerem ali um ponto de energia a mais. Então, falei do óleo essencial, que é saudável, sim. Uhum. Falei aqui dos energéticos, de algumas substâncias. E são rituais, né, Rebeca? Porque o óleo essencial, você está criando um ambiente que te favorece uma leitura. Então, você não vai ler no meio do caos. Então, você vai se preparar, botar um óleo de alecrim nos pulsos, né? O pulso que É, eu tu sempre usa. coloco. Pronto. E aí você se prepara e, de certa forma, a mente da gente, tipo, ah, é hora de ler, né? Já se abre para isso. Exatamente. Então, tem esses recursos também que acabam sendo associados ali. Tem gente que, enfim, não consegue ler num avião, não consegue ler num carro. Então, tem também ter esse cenário de como é Uhum. o cenário de produtividade. A gente, por exemplo, comentou muito aqui entre nós, né, sem ser no podcast, mas agora vamos publicizar, que a gente precisava ter um espaço para aumentar nossa produtividade. E aí optamos por ter uma sala para, enfim, ter esse espaço para receber cliente, para maior concentração. Por mais que eu tenha um escritório todo montado lá na minha casa, e, enfim, trabalhei por muito tempo assim, mas às vezes a associação da casa com as tarefas de casa, ou a casa ser um ambiente para produção acadêmica. Então, ter o espaço voltado para a produtividade também é muito importante. E para mim fez diferença, por exemplo, aumentou minha produtividade em relação a texto. Então, eu consigo sentar ali, me concentrar, terminei o texto. Então, eu acho que também buscar esse cenário. A gente até teve, em alguns momentos da Rica, esses debates sobre o espaço, como importa, né, a questão da forma que está organizado. Uhum. Tem até aquele baldo que fala um pouco sobre isso da Sim. arquitetura voltada para o trabalho. Mas eu acho assim, que outras ferramentas, Aline, que você implementa no teu dia a dia? Eu queria ouvir de ti, tenho curiosidade sobre isso. Eu acho que hoje em dia a grande
o que as pessoas estão tendo uma grande dificuldade é na organização do digital. Porque quando você entra no computador, as pastas onde estão as fotos, onde estão tudo que você precisa. E assim, as coisas são muito, a gente é muito de processo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente está vendo agora, é o RicaCast. O RicaCast, você pensa assim, é tão simples, é só gravar. Para gravar, precisa de tantos detalhes aqui nessa sala. Para postar, precisa de mais 1000 detalhes. A foto da capa, o texto, a legenda. O texto da capa é diferente do texto que bota embaixo no YouTube, vocês vão ver aqui, são diferentes. Tem relação, mas são diferentes. Aí tem a legenda que posta no Instagram, aí tem um vídeo para postar nos stories, aí tem um vídeo para postar no dia que vai ao ar o podcast. Então, é uma série de coisas que tem que estar anotado. Então, geralmente, as pessoas elas têm iniciativas legais e às vezes elas param, porque quando elas vão para a prática, elas veem que é muito mais complexo do que elas imaginavam. Mas não é nada, não é assim, é trabalhoso, mas não complexo. É você listar, né? E aí, o digital, as pastas, os arquivos, muitas vezes eles estão tão caóticos que fica pesado mesmo. Aí, agora, neste momento, não sou especialista, mas eu descobri um método que eu estou estudando. Ele se chama o método PARA. É um método do Tiago Forte. Ele é como se fosse a versão do GTD para os arquivos. Eu estou estudando isso. Estou apaixonada, porque ele tem um jeito que faz muito sentido. Primeiro que ele não separa, tipo assim, a minha vida não é agora eu estou no modo de casa, agora eu estou no modo trabalho, porque às vezes você está no trabalho, resolve uma coisa de casa, do médico, de alguma coisa, então ele considera que a vida é tudo isso. Aí ele tem uma recomendação lá, como você organiza os seus arquivos e como você organiza as suas informações. Nesse momento, também estou estudando o Obsidian, que é como se fosse, é uma IA. A gente já tem um podcast sobre IA, nem falamos lá sobre isso, que eu acho que tem que ter um só para esse assunto, que é tipo um seu segundo cérebro. Se você é uma pessoa que estuda, mas você sai anotando as coisas, mas você, como é que você vai buscar depois? O anotar em si, ele é útil, porque ele ajuda o seu cérebro a lembrar. Mas a forma de consulta, aquilo ali, se aquilo ali está tudo perdido, fica trabalhoso. Então, às vezes, as pessoas estão cansadas, é pela desordem, entendeu? É o caos que suga as suas energias. Porque você chega no computador para procurar uma coisa, e agora com as IAs. Estou usando muito o Claude. Quais pastas que o Claude está criando, que ele está gravando? Os meus projetos, eles estão aonde? Porque senão, cada vez que você vai usar, é um caos. E aí, eu estou nesse momento muito empenhada nisso, porque, pronto, arquivos de computador, geralmente eu organizo. Daqui a um mês, tá bagunçado de novo. Então, eu vivo sempre buscando uma forma de organizar. O meu Canva é organizadinho lá, ele tem meus projetos. Mas às vezes você pensa que você não consegue entender por que o seu cansaço. E esse caos de informação que você vive. Então inclusive quero colocar mais oficinas na Rica sobre gestão do tempo e gestão de computador, do seu Drive, como é que é organizado o seu Google Drive. Você organiza, porque às vezes é esse caos, sabe, Rebeca? Eu não sei se você tem um método para isso, ou se você também, eu acho que na tua cabeça é muito natural. Quando eu estudei o GTD, o meu marido também implementava naturalmente, porque ele é super metódico. Ele é bem, tudo dele é com listinha, então já era o natural dele, mas eu tive que estudar o método. Então talvez tu já tenha até uma coisa mais natural no teu computador, né, na forma de organizar. Eu tenho alguns pontos. Por exemplo, nos downloads só ficam coisas que ainda estão pendentes de protocolo. Então, fica ali as guias de NPI só, basicamente. O resto está em pastas. Você já Minhas. move. Já fica tudo é o que ainda não foi protocolado. Então, eu fico ali sabendo quais são as pendências, para bater com a minha lista de pendências. Então, tudo é meio para ficar mais intuitivo. E, por exemplo, no drive da Reluz. O meu drive pessoal, eu confesso que tá meio bagunçado. Que aí é um ponto que eu deixei ali, mas ciente que tá bagunçado. Mas, por exemplo, em relação à pesquisa, eu sou bem organizadinha. Tenho todas as referências, todos os PDFs em uma pasta da monografia da especialização que eu finalizei. Agora, tenho uma pasta específica da dissertação, tenho um arquivo específico da dissertação, tudo assim, tudo bem separado por tópicos. Em relação a... E aí, enfim, o mundo da Rebeca acadêmica é muito organizado, até porque a pesquisa requer muito isso. Então, no final, eu vou ter que botar a bibliografia, eu preciso que esteja tudo batendo ali, para não ter trabalho ao final. E já na Reluz, por exemplo, desde que eu iniciei, eu criei um protocolo. Todo cliente, ele vai ter uma pasta
toda vez na pasta do cliente vai ficar a logo da marca, vai ficar a petição, o arquivo do protocolo, vai ficar, se ele mandou o documento, vai ficar os documentos do cliente, porque caso lá na frente eu precise, não pode estar no WhatsApp. E aí entra um ponto também, muita gente se confia em relação a, eu sei que eu tenho uma produtividade, mas aí aproveitando aqui até uma dica de gestão de documentos. Eu sei que muita gente se confia no WhatsApp, mas eu já tive situações, assim como me formei, por exemplo, eu já estagiava há um tempo, então eu recebia muitos documentos, que meu WhatsApp simplesmente não fez backup dos arquivos. Quando eu troquei de celular, foi as conversas, mas não foi os arquivos. Então eu perdi todos os arquivos. Eu tenho de 2023 pra cá, mas antes não tenho. Então, assim, foi uma dor de cabeça grande. E aí, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, não se confie no WhatsApp como gestão de documentos. Gestão de documentos é em Drive, é em nuvem. Então, ou em HD externo. Até HD externo é um pouco suspeito, porque às vezes Pode perder. pode, enfim, derramar um café em cima e já foi. Já aconteceu isso, infelizmente, com uma pessoa muito próxima e perderam fotos de viagens de muito marcantes. Então, assim, não confie em um canto só. É bom ter mais de um canto. Então, especificamente em alguns documentos mais importantes, por exemplo, os da Reluz, no meu caso, eles são públicos. Então, quando o INPI publicar a marca, o documento vai estar ali, qualquer momento eu posso baixar. Mas outros tipos de documentos, eles têm que estar no Drive e no computador. Não confie só no computador. Eu acho que esse tipo de gestão de organização, ele tá ligado à produtividade. Porque um dia que eu precisar voltar para essa pasta, o cliente pediu o arquivo do protocolo. O cliente está querendo saber do contrato. Pronto, meu gestor de contrato, a minha plataforma de assinatura, toda separada lá. Então, eu consigo achar facilmente o contrato dele e enviar. Eu não posso ser aquela pessoa, e acho que assim, todo mundo já teve que lidar algum dia com uma pessoa que você pede um documento que deveria estar de fácil acesso para ele e a pessoa demora 2 dias para enviar. Isso não pode estar acontecendo com o empreendedor num padrão alto. Então, a gente tem que ir cada dia mais aprimorando e isso vai aumentar a tua produtividade, vai aumentar ali. E eu sempre digo que produtividade é muito relacionado também à venda. Porque se você consegue produzir mais, você consegue vender mais para atender a produção. E aí tá o segredo que o pessoal te pergunta como você consegue fazer tantas coisas, né? Inclusive, eu tenho um caso muito interessante. Eu vou falar, mas antes eu quero falar da patrocinadora de hoje, que é a Flor Morena, que me veste hoje com roupas lindas que ela tem lá. Vai ficar aqui também o arroba da loja, informações sobre a loja. Uma loja que tem roupas muito selecionadas para mulher, empreendedora e mãe, todos os papéis da mulher. Mas o que eu queria falar era de um case de um cara que, em 1952, se não me engano, esqueci o nome dele, mas eu vou trazer porque eu quero falar mais nele. Ele publicou, ele criou, foram 70 livros e não sei quantos artigos, porque ele tinha um método de organizar as referências, mesmo sem IA, mesmo sem nem computador. Ele criou ele anotava, ele tinha umas fichas que ele fazia o link entre essas fichas. Então era tudo extremamente organizado. Então, como ele era organizado, ele produzia mais, ele contribuía mais, ele teve mais relevância. Então, muitas vezes a pessoa tem grandes ideias, é uma pessoa assim, um excelente empreendedor, mas a organização faz ele ficar emperrado no caos, porque o caos lhe suga suas energias, e aí você não consegue produzir, né? E a produtividade, ela requer essa ordem, porque também a produtividade com desordem, de qualquer jeito, fazer muita coisa, só para fazer muita coisa, enfim, viver essa corrida dos ratos, como a gente sempre comenta, pode aumentar a tua chance de errar. Então, também é uma coisa que tem que ser policiada. Beleza fazer muita coisa em pouco tempo, beleza ter várias caixinhas, mas sempre ter esse cuidado de, será que eu estou fazendo da forma em que eu minimize no meu risco de ter erro? Porque a gente sempre, assim, pra mim, é uma coisa que eu botei na minha cabeça em relação a empreender, é que a gente tá trabalhando com riscos todos os tempos. Então, sempre vai haver risco. Risco de, do nada, o financeiro do mundo virar a cabeça para baixo. Risco do meu meu modelo de negócio não ser mais suficiente e chegar a um modelo de negócio muito mais disruptivo. Risco de, enfim, inúmeras situações onde o risco vai estar presente. Inclusive, o risco de você, como ser humano, falhar. Então, aumentar a produtividade também aumenta o risco.
mas se você fizer isso de forma desordenada. Então, é um ponto que tem que ser muito bem observado, porque somos passíveis de errar. E aí ninguém quer que uma coisa tão boa, que é ser produtivo, se transforme em algo ruim, porque você transformou aquilo dali de forma desenfreada. Sim. Aí eu quero de novo trazer assim uma um consolo para vocês que se sentem assim no meio do caos, né? Eu não sou um exemplo de perfeição na organização, eu estou em processo, eu estou organizando muita coisa, até porque como eu me meto em muita coisa, acaba que eu não consigo organizar tudo no ritmo que eu gostaria. Mas eu busco e eu amo estudar sobre o tema. Tem inclusive uma frase que eu falo muito, que é a ordem precede a prosperidade, porque a prosperidade, apesar de, tem dois pontos, né? Você não começa tudo na mais perfeita ordem, se você vai começar, vai ser caótico no começo, mas você tem que ter ciência de que você precisa ir organizando com o tempo, né? Mas não se cobre de fazer isso em um mês, em 2 meses. Vá fazendo, vá organizando um trechinho da sua vida, depois organiza outro, busca uma leitura sobre isso, né? Comenta aqui também se você quiser que a gente entre mais a fundo num determinado assunto. É um assunto que eu amo falar, que Rebeca tem muita propriedade para compartilhar também. Então a gente está aqui à disposição para falar mais sobre esse tema também, que eu acho que é um tema que tem muita coisa para ser falada. E transformem a produtividade com ordem em um hábito. Porque, como a Aline falou, não vai ser em um mês se você é uma pessoa completamente bagunçada, que tudo é assim no bolo, como a gente diz por aqui no Nordeste, você não vai mudar em um mês. Não pense que assim, milagrosamente a fórmula mágica vai chegar em um mês. Mas todos os dias, com pequenas atitudes ali, uma marcação de agenda, chegou num dentista, vai ter a próxima consulta. Marca ali na tua agenda do Google. Então, enfim, aqui é um exemplo, mas várias outras situações, elas podem ser melhor controladas se você, aos poucos, for introduzindo a organização na tua vida. Uhum, muito bom. Obrigada, Rebeca, por essa Eu conversa que de hoje. agradeço. E a gente tem muita coisa ainda para compartilhar com vocês, então que você possa compartilhar se você ficou até aqui. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Se inscreve no canal também, a gente está planejando muita coisa legal. Compartilha com as amigas esse vídeo e comenta se você quer algo mais também nesse assunto que a gente traz aqui, tá? Então, um abraço e até o próximo RicaCast. Tchau, tchau.